telespectadores da TV Rio Preto, está no ar mais um RP Notícias. Vamos começar aí os destaques com as notícias policiais. O corpo de um idoso de aproximadamente 60 anos foi encontrado ontem à tarde em uma mata no residencial Monte Verde, aqui em Rio Preto. O delegado que investiga o caso, Vander Salgon, da DIG, disse que o corpo estava em estado de decomposição avançada, ossadas expostas e, além disso, havia uma corda passada nos pés da vítima. O crime foi registrado como morte suspeita e as equipes policiais chegaram até o local após denúncia de moradores vizinhos. Um homem informou que próximo à mata existe uma casa e que o morador dessa residência está desaparecido há 20 dias. Ele contou também que ainda no local havia aproximadamente 20 cabeças de gados que também desapareceram. A polícia ainda não faz a questão daquele morador da residência que seja essa ossada desse corpo encontrado. As equipes vão aí investigar. Marcos? Ok, muito obrigado. Muito bom dia, telespectador, telespectadora do Canal 7 TV Rio Preto. Nós estamos recebendo aqui o convidado Carlos de Arnaldo Silva Filho, vereador, e que está no programa exatamente para a gente falar a respeito de política. E política é o nosso assunto a partir de agora com o ex-vereador Carlos de Arnaldo, presidente do PDT e vice-presidente estadual do partido em nossa cidade. Eu agradeço, Mariane. Mas vamos começar a entrevista então com o Carlos Arnaldo. Carlos Arnaldo, o PDT se reestruturou em Rio Preto, não é? Me parece que há aí uma disposição em fazer com que o partido volte a ser grande aqui. Já foi, inclusive deteve a prefeitura na época do Liberato Caboclo. Eu queria perguntar, Carlos Arnaldo, está sendo difícil esse trabalho de reestruturação do PDT? Bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Marcos Ferreira, bom dia, Mariane, bom dia a todos os amigos e amigas que estão nos assistindo neste momento. Quero cumprimentá-lo pela grande inauguração do Rio Preto Notícias, né? Esse momento importante para Rio Preto, esse espaço democrático para que todos os cidadãos possam aqui comparecer, expor as suas ideias, debater os problemas e as soluções para Rio Preto. Então, eu cumprimento toda a direção aqui da emissora e principalmente você, Marcos, que é um jornalista combativo e que tem espírito público, que sempre deu a oportunidade para os mais diversos pensamentos políticos de Rio Preto poderem se expressar e poderem dialogar com a sociedade, porque é assim que nós encontramos os melhores caminhos para os problemas que afligem a nossa população, os desafios na área da saúde, da educação, da sustentabilidade, do meio ambiente, os problemas de trânsito. Então, é discutindo todas essas questões de forma técnica, de forma altiva e sem preconceito, né, de partido, colocando realmente as ideias na mesa, que nós vamos encontrar os caminhos e as soluções para que Rio Preto seja cada vez uma cidade mais progressista, mais desenvolvida, que tenha mais emprego e renda. No que diz respeito ao PDT, que é o meu partido, que eu tenho muito orgulho, o Partido Democrático Trabalhista, um partido que tem história, que sempre lutou pelo desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, não é? O PDT ele já elegeu prefeito aqui em São José do Rio Preto, Dr. Liberato Caboclo, que fez uma excelente gestão na área da saúde, na área da educação. Então, nós temos história, nós temos o que mostrar. E eu, particularmente, tive a experiência no Poder Legislativo, fui eleito e reeleito vereador em São José do Rio Preto, o que muito me orgulha, porque a partir do momento que você é reeleito, é praticamente um sim que a população disse para o seu mandato. E, enquanto vereador, eu fiz muitas coisas boas para a cidade, enormes contribuições na área social, na legislação que eu consegui mudar,
apenas para citar algumas, se você me permite. À vontade. Por exemplo, hoje todo mundo fala em transparência, em voto aberto, né? O autor da lei que determina que a votação para a presidência da Câmara seja aberta e declarado o voto, eu sou o autor dessa lei. Então, naquela época, eu já mudei a lei para que cada vereador realmente mostrasse a sua cara, fosse ao microfone e declarasse em quem estava votando para presidente da Câmara. É só para lembrar que o vereador, a votação era secreta, né? Então passou a ser aberta. Sim, era secreta e havia muitas traições, não é? Sim. Na madrugada anterior... O sujeito dormia presidente e no outro dia acordava com outro cargo. É isso mesmo, a pessoa até convidava a família para ir no dia da votação da eleição da mesa, com a certeza de que seria eleito, porque tinha os votos comprometidos, e chegava na hora da votação, como era secreta, ocorria a traição. Desde então, isso não é mais possível, porque o voto é declarado. Além, por exemplo, da mudança na lei de zonamento, como ocorria antes, o vereador apresentava um projeto de lei para mudar um bairro residencial para a Zona 2, que pode ter algum tipo de comércio, sem que as pessoas ficassem sabendo. Então, ocorria muito isso. E depois de aprovada a lei, a pessoa morava num bairro residencial, depois de alguns meses, uma oficina estava em funcionamento ao lado da sua casa. Isso deixava as pessoas revoltadas. Uma choperia com música ao vivo ao lado da casa do rapaz. Quantas vezes eu vi isso? Sim. Então, isso ocorria muito. O que eu fiz? Eu fiz uma lei, foi aprovada pela Câmara Municipal, obrigando a ter audiências públicas. 2 audiências públicas. Então, hoje, não existe como você aprovar a mudança na lei de zoneamento do dia para a noite sem ninguém ficar sabendo. Então, é obrigado ter audiência pública, as pessoas são convidadas a se manifestar e é obrigado a publicar um edital na imprensa dizendo que naquele dia, naquele horário, vai ser votada uma lei mudando o zoneamento de tal bairro. Então, são inúmeras leis que nós fizemos com o vereador. Então, eu adquiri essa experiência legislativa e depois eu não fui mais candidato a vereador. Tive a experiência também muito gratificante no Poder Executivo, fui secretário de Planejamento e fui secretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio em São José do Rio Preto, até 2012, né? Secretário de Desenvolvimento Econômico, onde também eu tive a satisfação, com a graça de Deus, de poder ajudar muito no desenvolvimento da nossa cidade e na geração de emprego. Deixa eu chamar de vereador, porque ou secretário, né? Carlos Arnaldo, porque é o seguinte, nós tivemos aqui, eu acompanho as redes sociais e eu tenho visto que o senhor tem se manifestado, principalmente a respeito de posições em relação ao desenvolvimento do governo do Estado de São Paulo, o governador João Dória. E recentemente o Rodrigo Garcia, que é vice-governador e é governador várias vezes em exercício, eu não sei porque o Dória tira tanta licença, não sei o que é que ele está fazendo, não dá para tirar tanta licença desse jeito. E eu queria, Carlos, perguntar o seguinte, nós tivemos a notícia de que o aeroporto Heriberto Manuel Ramos será privatizado, assim como Euclides da Cunha, Feliciano Salles Cunha e também a Cíntia Chateaubriand. Dito pelo governador em exercício, Rodrigo Garcia, quando esteve visitando São José do Rio Preto. A pergunta que eu faço é a seguinte, isso não faz bem, na rede social ou nas redes sociais, o senhor tem se manifestado a respeito disso e contra esse tipo de procedimento. Gostaria que o senhor discorresse sobre... Aliás, Rodrigo Garcia, hoje, 8 dias que nós fizemos um convite para o senhor vir aqui no RP Notícia falar a respeito das privatizações. O senhor quer esconder, o senhor não quer falar, o senhor foi no jornal da cidade e falou, mas vem aqui, eu quero que o senhor venha aqui. Às vezes um repórter pergunta de um jeito, o outro pergunta do outro. Então as perguntas são inúmeras, na cabeça do repórter aparece uma, na cabeça do outro aparece outra. Eu quero que o senhor venha aqui. 8º dia de convite que eu fiz para o senhor, isso vai até 1 ano, 2 anos, até o dia que o senhor vier aqui. Daí sim, falar sobre a privatização, nós vamos conversar. Mas eu queria saber da tua opinião sobre a privatização do aeroporto que acabou de ser reformado por 19 milhões, custaram aos cofres públicos do Estado de São Paulo e também das privatizações das 3 rodovias. Olha, Marcos e caros amigos,
Na verdade, eu sou a favor da parceria entre o poder público e a iniciativa privada, porque existem certos investimentos que o poder público não tem mais recursos para poder fazer esses investimentos, né? Haja vista a situação de vários municípios, de vários estados e até do Brasil, que tem uma dívida pública enorme. Então, essas parcerias, através de privatizações, de concessões ou de permissões, são importantes para o desenvolvimento de certos setores onde o poder público não tem os recursos para investir. Mas nós temos que analisar cada privatização com lupa e cada concessão individualmente. E a pergunta que tem que ser feita é se vai ao encontro do interesse público, se essas concessões vão ao encontro dos interesses públicos, ou seja, se vão beneficiar a população e não vão onerar o orçamento das famílias. Sim. É isso que nós temos que ver. No caso, por exemplo, do aeroporto de São José do Rio Preto, eu quero deixar um dado aqui para o telespectador. O nosso aeroporto, das cidades do interior do Brasil, é o aeroporto mais lucrativo do Brasil. O aeroporto de São José do Rio Preto é o aeroporto mais lucrativo do Brasil. Quase 1 milhão de pessoas usaram o aeroporto o ano passado. Sim, aproximadamente 1 milhão de pessoas transitaram pelo aeroporto de São José do Rio Preto, né, entre idas e vindas. São quase que 90 mil pessoas por mês, né, o que dá 1 milhão de pessoas. E cada uma dessas pessoas, cada uma desse 1 milhão de pessoas, paga a taxa de embarque, que gira em torno de 25 a 30 reais. Não é? Todo mundo paga a taxa de embarque. Sim. Quando você vai para São Paulo, quando você vai para Brasília, quando você vai para Campo Grande, qualquer momento que você pega uma aeronave saindo de Rio Preto, está lá no seu ticket, pode observar, taxa de embarque, 25 reais. Era 25 reais, eu acho que hoje já é 30. Tá, e se privatizar, vai para 100. Certo. É o meu pensamento, se privatizar, vai a 100, 150. E outra, me parece que para 30 anos de exploração desse aeroporto pela iniciativa privada, é muito tempo também, né, Carlos Arnaldo? Além de ser muito tempo, Marcos Ferreira, especificamente o aeroporto de São José do Rio Preto não precisa ser privatizado. Não precisa, porque além dessa receita da taxa de embarque, nós temos as receitas do transporte de cargas, que é uma fortuna por mês também. Claro. Então, é público, inclusive o Diário da Região e vários outros jornais de grande circulação, como o Estadão, a Folha de São Paulo, já fizeram matéria sobre isso. O faturamento só do aeroporto de São José do Rio Preto é em torno de 25 milhões por ano. E não tem nada mais para ser feito, porque o que havia de necessidade de obra foi feito o ano passado, como você mesmo disse aqui. Foram investidos 20 milhões. 20 milhões pelo governador Geraldo Alckmin, Sim. que mudou todo o aeroporto, né, aumentou o espaço de embarque e desembarque. Então, o aeroporto de São José do Rio Preto ele está pronto. Ele é um aeroporto muito lucrativo. E desse faturamento de 25 milhões de reais, com certeza, no mínimo, 5 a 6 milhões por ano é lucro líquido, porque não tem o que ser feito no aeroporto. Aí, qual é a desculpa do governo João Dória? Porque, na verdade, o governo João Dória, eu não sei até agora, já estamos aí há 1 ano e 3 meses de governo, para mim, ele só tem um projeto para o Estado de São Paulo, é vender o patrimônio público. É o que ele tem feito até agora, vender o patrimônio público. Vender São Paulo para se cacifar para a presidência da República. É usar o Estado de São Paulo e a nossa gente como trampolim político, como ele fez quando ele se elegeu prefeito de São Paulo. Enganou a população da capital e tem gravações mostrando que ele iria cumprir o mandato, que eu acho uma obrigação, porque quando uma pessoa sai candidata a prefeito de uma cidade ou a governador do estado, o eleitor
que vota nesta pessoa dá uma procuração para ele fazer a gestão da cidade ou do estado. Ele acredita naquilo. E então, quando você renuncia depois de um ano o mandato, você está rasgando essa procuração, esse voto que você recebeu. Então, essa pessoa não é digna de confiança. E ele está fazendo a mesma coisa aqui no estado de São Paulo, usando o governo do estado para se projetar como futuro candidato a presidente da República. E vai dar com os burros na água, porque todas as pesquisas do Brasil inteiro colocam o João Dória como futuro candidato a presidente com 2%, 3% no máximo. Sim. Então, a população não se deixa mais enganar. Mas, voltando ao aeroporto de São José do Rio Preto, eu sou contra a privatização, porque o aeroporto está pronto, funciona super bem. Durante 60 anos... E dá lucro de 25 milhões. Não, ele fatura 25 milhões e sobra uns 5, 6 milhões de lucro. Sim. Não é? E durante os 60 anos que tem o aeroporto foi inaugurado em 1959. Não é? Foram investidos no aeroporto mais de 200 milhões de reais. Com certeza. Dinheiro público. Então, esse aeroporto é do povo de São José do Rio Preto. E o povo de São José do Rio Preto não está sendo ouvido sequer esta privatização. Nós queremos ser ouvidos. Você que está nos assistindo precisa ser ouvido para se manifestar se você quer a privatização do aeroporto de São José do Rio Preto, que está funcionando super bem. Aí, qual é o discurso do governo do estado? Não, o aeroporto de São José do Rio Preto está entrando num bloco de privatizações com outros aeroportos que vão ser beneficiados. Mas isso é mentira, é para te enganar. Eles vão ficar com o pudim financeiro, não é? Com a cereja do bolo, que é o aeroporto de São José do Rio Preto, e vão deixar os outros aeroportos como estão. Não é? Ou vão investir nos outros aeroportos um pouquinho do que sobra da receita do aeroporto de São José do Rio Preto. Então, é conversa para boi dormir, que, pelo menos a mim, essa privatização não engana, e eu sou radicalmente contra a privatização do aeroporto de Rio Preto. E as rodovias, Carlos Arnaldo? Feliciano Salles Cunha, Euclides da Cunha e Assis Chateaubriand. Sim. É uma Também outra... estão na lista de pedágios. Sim. Essas rodovias que você citou, Euclides da Cunha, Assis Chateaubriand, enfim, as 4 rodovias estaduais que cortam Rio Preto, que passam por aqui, estão também nos projetos de privatizações. Aí eu te pergunto, Marcos Ferreira, e para você que está nos ouvindo e prestando atenção na nossa conversa, porque nós estamos aqui num bate-papo, né? Sim. A Euclides da Cunha, ela é duplicada de São José do Rio Preto até Santa Fé do Sul. São 180 quilômetros já duplicados, que o governo do estado gastou bilhões e bilhões de reais, que saíram dos nossos bolsos, dos bolsos dos cidadãos paulistanos e paulistas, não é? Para poder fazer essa duplicação. A rodovia já está duplicada. Aliás, eu viajo sempre por essa rodovia. É um tapete, pista dupla. Para que privatizar? Me responde. Para que privatizar, né, o que está pronto? Para colocar pedágio e beneficiar o grupo de amigos. E agora me vem à memória, Marcos Ferreira, o Paulo Preto, do PSDB. Falei dele aqui esses dias. E o Paulo Preto está em todos os jornais, Estadão, Folha de São Paulo, Revista Veja, Revista Isto É. O Brasil inteiro sabe quem é Paulo Preto. O Paulo Preto era o diretor da Dersa, que realmente cuidava dessas questões de privatizações e de pedágio. Não é? Ele foi preso, ou está preso, porque desviou bilhões de recursos justamente desses projetos de privatizações. Foi condenado, chegou a ser condenado a 145 anos de cadeia, o Paulo Preto. Aliás, falando nisso, o amigo dele, o Aloysio Nunes Ferreira, filho, acabou sendo nomeado como uma espécie de secretário do Bruno Covas de São Paulo, vai tomar conta do dinheiro lá da campanha do Bruno Covas a prefeito de São Paulo. E o Aloysio é parceiraço do Paulo Preto. Um dia, o Paulo Preto emprestou 300 mil reais para o Aloysio para comprar um apartamento. No outro dia, o Aloysio devolveu os 300 mil reais. É uma amizade íntima, sabe? É uma coisa assim que chega até a impressionar. Eu tenho inveja. Eu gostaria de ter amigos assim, sabe? É o que eu não consigo encontrar, entendeu, Carlos Arnaldo?
Agora, você quer concluir mais alguma coisa a respeito do que você estava falando? Por favor, fique à vontade. Quero sim, Marcos Ferreira. Eu quero deixar claro para quem está nos assistindo que eu sou a favor das parcerias do poder público com a iniciativa privada. Sou a favor das concessões, mas com transparência, para que o povo não seja enganado, para que o patrimônio público não seja praticamente dado para os amigos do rei, para as empresas dos amigos do rei. E é isso que muitas vezes acontece. Eu vou citar um exemplo que talvez você que está nos assistindo não se atentou ainda. A BR-153, que passa aqui por São José do Rio Preto, de 100 até Penápolis, ela é privatizada, ela é uma concessão. Sim, não é? Tem pedágio, tem que ter pedágio. Quem vai ali para I-100, para Nova Granada, vai lá para Enseada, paga pedágio. Né? Sim. Então, nós pagamos pedágio para usar essa rodovia. E qual que seria o correto, o legal, o transparente e o honesto? Qualquer benfeitoria que seja feita na rodovia, seja paga por essa empresa concessionária, porque ela está recebendo pedágio há quase 10 anos. Sim. Sim. E agora nós estamos tendo a duplicação da BR-153 nesse trecho que passa por São José do Rio Preto, que vem de Talhado e vai até Badibacite. E sabe quem está pagando essa privatização, essa obra? O DENIT. Sim. O dinheiro está saindo dos cofres da União e não da concessionária. É ininteligível isso. Alguém me explica isso? Uma rodovia que está sob concessão, um trecho está sendo duplicado e quem está pagando não é a concessionária. Triunfo é o DENIT. Né? É o DENIT. É tão óbvio que razoável, né? É surreal. Essas coisas só acontecem no Brasil. Então, gente, lupa nesses projetos de privatização, porque tem muita coisa acontecendo por trás das cortinas, que, na verdade, não interessa ao povo de São Paulo, não interessa ao povo brasileiro. Existe um chavão que toda concessão é boa, vamos privatizar tudo. Não é assim. O que é público tem que ser tratado com responsabilidade, com transparência, para se chegar na resposta de em que ponto vai beneficiar a população do Estado de São Paulo e do Brasil. O custo vai ser acessível, o valor que nós vamos pagar de pedágio vai ser honesto, vai caber no bolso do povo brasileiro, que já paga a maior carga tributária do mundo. Não é? E privatizar rodovia já duplicada é um absurdo. Tá certo. Carlos Reinaldo, eu queria perguntar, assim, nós estamos praticamente no final do programa, rapidamente, queria fazer só uma colocação, que o Rodrigo Garcia falou que a concessionária do aeroporto, quem vencerá a licitação ali, vai investir cerca de 700 milhões de reais no aeroporto, mas só se fizer uma pista internacional ou intercontinental do aeroporto para gastar esse dinheiro. 700 milhões é um absurdo, é um absurdo. A gente tem que acompanhar e ouvir e assistir a isso é um absurdo. Não há dinheiro que caiba dentro do aeroporto, a não ser aquele dinheiro do Paulo Preto que vai para a parede. O Paulo Preto escondia o dinheiro na parede, não é? Ô Marcos, posso dar um outro exemplo? Claro. Um exemplo, assim, porque o cidadão de Rio Preto, e você principalmente, vai se lembrar muito bem e que vai ao encontro da defesa da minha tese. O nosso SEMAI, que é o Departamento de Água e Esgoto de São José do Rio Preto, que é uma autarquia, que é o Serviço Municipal de Água e Esgoto, ele é público, sim, 100% público, super bem administrado, atende 99% da população de São José do Rio Preto em água e esgoto, e é público. Alguém tem alguma coisa para defender a favor de privatizar o SEMAI? E já tentaram. Sim. O prefeito Edinho atual, em 2001, ele enviou um projeto para a Câmara Municipal privatizando o SEMAI. Eu tenho a cópia do projeto assinado por ele. E não foi privatizado por quê? Porque eu coordenei um grupo de pessoas na cidade, eu usei a tribuna da Câmara Municipal
e esmiucei o projeto de lei, mostrando que aquilo lá era um golpe contra o cidadão de São José do Rio Preto. Tinha um artigo lá na lei da privatização do antigo DAI, que garantia o lucro de 20% para a concessionária. E aí aquilo se tornou tão assintoso, mas ficou tramitando na Câmara 5, 6 meses. Entendi. Né? Os vereadores já estavam até conversados para aprovar. Entendi. Mas ficou um negócio Conversados, hein, atenção? Sim, Conversados. já ficou tão assintoso o projeto, o próprio Diário da Região mostrou que aquilo lá seria um equívoco, seria nefasto para a população da cidade, que o prefeito, depois de 6 meses, retirou o projeto. Então, foi uma luta da sociedade em defesa de uma empresa pública. Então, está aí o exemplo do SEMAI, que é do povo de Rio Preto, que é uma empresa pública, que dá lucro e que jamais pode ser privatizada. Tá, nós estamos no finalzinho do programa, não dá mais tempo, nós ficaremos aqui uma semana conversando, Carlos Arnaldo. Quero saber só, como última pergunta objetiva e resposta objetiva, o senhor é candidato a prefeito? Na verdade, Marcos, eu sou presidente do PDT e vice-presidente estadual do partido. Agora nós estamos formando a chapa de candidatos a vereadores, né? Que agora é chapa completa, não pode haver mais coligação, como existia antes. Cada partido tem que lançar a sua chapa. Isso vai até o dia 4 de abril. Após o dia 4 de abril, eu ter cumprido essa tarefa de montar a chapa de 26 candidatos e candidatas a vereadoras, eu vou começar a pensar nessa possibilidade a partir de maio. Ok, muito obrigado. Bom dia, Mariane, com você. Muito bom dia. Até uma próxima oportunidade. Bom dia. Marcos, só para finalizar, aí, obrigada, Carlos, pela participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Nós acompanhamos na terça-feira a Operação Luz na Infância, que foi aí desencadeada em todo o país, e um rapaz de 22 anos foi apreendido aqui em Rio Preto, mas foi solto ontem na audiência de custódia. Já está em liberdade. Já está em liberdade. Hoje à tarde, equipes da Vigilância Epidemiológica aqui de Rio Preto, em parceria com corretores de imóveis, vão participar aí de um mutirão de combate à dengue em imóveis fechados também, que era uma lei que está tramitando, vai ser analisado pelo Executivo. Então é isso, Marcos. Muito obrigada a todos os telespectadores. Até amanhã. Bom.